been so long since the last. Olá, que bom estarmos de volta aqui pela TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro TV a cabo, também pela sua Smart TV, né, no aplicativo, no seu celular também aí, no nosso canal do YouTube, do Facebook. É sempre muito bom estar com você aqui no nosso programa Tempo Esportivo, sempre aqui na correria, mas dando certo, né? E estamos de volta com mais um programa Tempo Esportivo. Agradecer a você que está sempre conosco também no YouTube, assistindo o nosso programa. Um abraço para você, não deixe de mandar também o programa para outras pessoas, né? Olha, estou de camisa vermelha e preta, mas eu não sou flamenguista e também já vou avisando, vamos arrebentar com o Flamengo aí nessa Copa do Brasil. Eu sou atleticano e vamos torcer para o Flamengo, né? E Cruzeiro também vai fazer bonito e as equipes mineiras vão avançar aí, se Deus quiser, na Copa do Brasil. O sorteio foi feito, o Álvaro vai falar sobre isso daqui a pouco aqui no nosso programa Tempo Esportivo. Temos seleção brasileira na área também, né? Seleção brasileira com mais um jogo importante, se vencer já classifica direto aí para a Copa do Mundo de 2026. Tá chegando, gente, a Copa tá chegando, hein? Ano que vem a bola rola e a gente com aquela vibração de sempre torcendo pela nossa amarelinha, né? Saiu até uma camisa vermelha aí, mas aquilo foi uma polêmica e que no final não deu em nada, né? Não importa a cor da seleção brasileira, o importante é que a gente esteja bem. O Lancelotti está chegando aí para dar uma mexida nessa seleção e com certeza a gente vai ter novidades aí na nossa seleção brasileira, hein? Eu espero que realmente isso aconteça e que a gente possa já vencer esse primeiro jogo, ficar tranquilo, né? E aí depois, né, poder fazer os outros jogos de preparação até a seleção brasileira entrar em campo na Copa do Mundo. E vamos falar também do Democrata, que, né, se prepara aí para mais um jogo, né, o módulo 2 acontecendo aí, e no final de semana tem jogos importantes, mas o Democrata só joga na próxima segunda-feira. Vamos falar também sobre ele, vamos falar sobre o América. A América está de técnico novo, depois aí de uma situação difícil na Série B, o América traz de novo aí, né, um velho conhecido da torcida, e nós vamos falar sobre isso aqui também. Nosso programa está só começando, primeiro intervalo rapidinho, daqui a pouco eu volto com o Álvaro Vilaça e muita coisa para falar para você de futebol aqui no meio da semana. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. A gente pode falar vários motivos para você comprar do pequeno negócio. É perto da sua casa, desenvolve o comércio local, gera emprego e renda, transforma o seu bairro e o país inteiro. Mas tem um motivo que a gente não vai falar. Vai mostrar. Com os pequenos negócios mais fortes, todo mundo tem o que comemorar. Então, neste fim de ano, compre no comércio aí do seu bairro. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LPV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LPV ligar, diga sim! No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no CAD Único e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Quer tirar o título de eleitor, mas não sabe por onde começar? Vamos lá. Primeiro, separe os documentos necessários: comprovante de residência atualizado, documento de identificação oficial com foto e certificado de quitação de serviço militar. Mas atenção! Essa exigência vale apenas para homens que têm entre 18 e 45 anos, tá? Você também vai precisar tirar uma foto selfie segurando o documento de identificação ao lado do rosto. Separou tudo? Entre no site tse.jus.br e vá até a aba Eleitor e Eleições. Em seguida, clique em Título Eleitoral e em Tire seu título. Desça a barra de rolagem até a opção Iniciar seu atendimento remoto. Selecione o estado e na opção Título de Eleitor, escolha Não Tenho. Preencha os campos, anexe as fotos obrigatórias e confira os dados pessoais. Tudo muito rápido e fácil, né? De volta, nosso primeiro bloco aqui do programa Tempo Esportivo. Vamos falar aí, né, muita coisa boa acontecendo aqui no esporte de nosso país. E olha, vou falar com você, viu? A grande expectativa aí para saber como vai ser essa seleção agora comandada pelo Lancelotti, né? O técnico, grande campeão europeu, né? Que tem um hábito aí muito grande de lidar com jogadores brasileiros, né? E um cara que tem uma expectativa muito grande por toda a torcida aqui do Brasil. Afinal de contas, foi uma novela, né? Durante muito tempo aí, essa história se o Lancelotti vinha ou não vinha. E no final das contas, ele acabou vindo aí logo após aí, o final aí da Champions. E aí, o que acontece, né? Seu time foi desclassificado e ele pôde vir treinar a seleção brasileira, tirando aí todo aquele boato, disse-me-disse, né? Que viria o técnico A, B, C ou D. O importante é que ele já convocou a seleção já está treinando e o jogo do Brasil é nesta quinta-feira, o primeiro jogo. Já vou falar sobre isso, mas antes eu vou falar com Carnot Guedes. Você que não tem a sua faculdade, que não formou-se no curso superior, eu recomendo que faça. Esse hoje é um grande diferencial dos profissionais qualificados com curso superior, para que ele se alavanque da sua profissão. E aqueles que já têm o seu curso superior, que ele torne especialista e mais especialista ainda, fazendo um curso de pós-graduações. Hoje nós temos mais de 400 pós-graduações e a nossa modalidade é a distância. Você estuda e faz o seu horário que você pode se qualificar. Essa é a Universidade Uninter e Faculdade Avance de Sete Lagoas. Obrigado, Carnot Guedes, nosso grande parceiro aqui do Tempo Esportivo, sempre conosco. E você que precisa realmente de estudar, de melhorar a sua carreira, vá lá na Faculdade Avance, ali bem próximo à rodoviária, bem pertinho na esquina ali. É só se você se informar ali, você chega lá rapidão e confere lá com toda a equipe. Mais de 400 cursos à sua disposição. Não deixe de investir na sua carreira, quem sabe melhorar o seu salário e, logicamente, né, viver um pouco melhor. Vamos seguir por aqui, falar sobre futebol, falar sobre a seleção brasileira. Tem novidade chegando aí, tem jogo nesta quinta-feira e para isso eu chamo Álvaro Vilaça.
Um abraço, Santiago. Grande abraço para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na TV Sete Lagoas. É a nossa participação diária aqui no Tempo Esportivo, né? Eu gosto sempre de frisar, ao vivo às 11h30 da manhã e diariamente a reprise às 7 da noite. E a gente tem também aí que você disponibiliza, né, o conteúdo do programa no Facebook e no YouTube da TV Sete Lagoas. Isso aí é muito bacana. Em tempos de mundo digital, estamos nós também, né, nas plataformas digitais. E se você que nos acompanha ainda não baixou o nosso aplicativo, divulga aí para os amigos, para a família, baixa o aplicativo da TV Sete Lagoas, tanto nos smartphones, nos celulares, quanto nas Smart TVs. E aí você vai poder nos acompanhar em tempo real e com uma qualidade digital também extraordinária. Ô Santiago, eu estou aqui com a tabela das eliminatórias sul-americanas. A bola vai rolar a partir desta quinta-feira. Muito especial essa 15ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. Muito especial para o Brasil, porque marcará o início da era do técnico Carlo Ancelotti, o italiano que trocou o Real Madrid pela seleção brasileira. Eu tenho aqui os jogos e eu te confesso que esse jogo contra o Equador, ele está me despertando uma curiosidade muito grande. Não que o Ancelotti tenha conseguido, em 3 dias de trabalho, mudar a seleção brasileira da água para o vinho. Não se trata disso. Ele é técnico de futebol, ele não é mágico, né? Isso aí vai carecer de muito tempo. Mas eu fico imaginando assim, o ambiente, a atmosfera, o comportamento dos atletas. Eu quero verificar se algo de novo vai acontecer. E uma vitória do Brasil contra o Equador sacramenta, né, a vaga para a Copa do Mundo. Embora eu acho que, estando em 4º lugar, teria que acontecer algo absolutamente fora de contexto. Além de perder os 4 últimos jogos das eliminatórias, o Brasil teria que, né, uma combinação de resultados muito grande para tirar a seleção brasileira da Copa do Mundo. Mas nós temos a Argentina já classificada para o Mundial, 31 pontos. O Equador, adversário do Brasil nesta quinta-feira, tem 23, está quase lá também. E aí temos Brasil, Uruguai, Brasil e Paraguai, todos com 21 pontos. Pelos critérios de desempate, o Brasil é o 4º. A Colômbia fecha o G6, 20 pontos. Eu tenho comigo que essas 6 seleções vão para a Copa do Mundo. A Argentina já está garantida e acho que as outras 5 vão também. E vai ficar uma briga muito grande nesta reta final, possivelmente pela 7ª vaga, que é a vaga ali da repescagem. Claro que a Colômbia com 20 pontos também precisa ficar, né, de olho aberto, mas em 4 jogos, né, se ela ganhar 1 ou 2, ela está garantida. Só que tem 4 equipes, a partir do 7º lugar, que estão nessa briga. Hoje, a seleção que está indo para a repescagem é a Venezuela, 7º com 15 pontos. Aliás, a Venezuela é o único país sul-americano que jamais jogou uma Copa do Mundo. E aí, claro, eu não estou contando com as Guianas e com o Suriname. Estou contando com as 10 seleções que jogam aqui as eliminatórias. Até porque as Guianas e Suriname jogam lá o torneio da América Central, mesmo estando na América do Sul. Mas a Venezuela tem 15 pontos, a Bolívia tem 14, e elas vão se enfrentar na sexta-feira, olha só. Peru e Chile com 10 ainda tem ali, né, uma pequena chance de buscar essa 7ª vaga. Bom, nesta quinta-feira, 8 da noite, então, Equador e Brasil, esse jogo em Guayaquil, nível do mar, o Brasil não vai enfrentar altitude, vai poder jogar com uma condição normal. Agora, a seleção equatoriana não é ruim, então é um jogo, um teste bom. Inclusive o Alan Franco, jogador do Atlético, deverá ser titular na seleção equatoriana. Esse jogo às 8 da noite, mesmo horário de Paraguai e Uruguai, que vão jogar lá em Assunção. Também nesta quinta-feira, 10 da noite em Santiago, Chile e Argentina. Chile que está lá na lanterna, vai enfrentar a já classificada Argentina e joga, né, vida ou morte para o Chile nesse jogo. Na sexta-feira, as 2 partidas que fecham a 15ª rodada. 5h30 lá em Barranquilha, na Colômbia, Colômbia e Peru. Colômbia também buscando a vitória para praticamente garantir vaga. E o Peru ainda naquele sufoco, apenas 10 pontos, precisando de uma vitória para ter chance de buscar pelo menos uma repescagem. E o outro jogo muito interessante na sexta-feira às 7 da noite, em Maturim, na Venezuela. Venezuela e Bolívia, o 7º colocado contra o 8º. E aí sim é briga direta por esta vaga na repescagem para as eliminatórias da Copa do Mundo. E lembrando
que na terça-feira que vem teremos também a 16ª rodada, as 10 seleções, todas elas em campo, e o Brasil vai jogar em São Paulo, na Arena Neoquímica, o campo do Corinthians, contra o Paraguai. Vai ser o primeiro jogo do Brasil em território nacional com o Carlo Ancelotti. Ancelotti que está assustado, ficou surpreso, porque no treino do Brasil lá em São Paulo, abriu 15 minutos para a imprensa, movimentação grande, não é muito a cultura europeia, esse tipo de coisa, mas ele gostou do que viu, tanto que liberou a presença dos jornalistas. Vamos torcer para que seja uma grande estreia do Ancelotti e que o Brasil possa viver novos tempos, meu caro Volney Santiago. Obrigado, Alvo. Daqui a pouco você volta aqui para falar um pouco mais conosco. E a gente segue falando da seleção brasileira e, lógico, né? A gente tem que conhecer os jogadores, né? Saber quem está nessa seleção e criar essa expectativa, né? Criar esse momento especial de torcer para a seleção brasileira. Tem muita gente que está chateado com a seleção brasileira, não quer torcer. Tem gente que está chateado com o negócio de camiseta amarela que virou uma questão política, a camiseta vermelha também, que falaram que tem uma questão política, mas o importante é que nós somos brasileiros e essa é a nossa seleção. Quem gosta de futebol, geralmente aí é natural que torça para a seleção brasileira. E com a chegada do Lancelotti, de repente a gente tem aí uma nova expectativa. Vamos torcer para que dê certo, vamos torcer que o Brasil seja campeão em 2026. E para isso, vamos trazer os jogadores da seleção brasileira que participaram da coletiva ontem. Bom, meu nome é Alexandro Ribeiro, como vocês sabem. Sou do Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Nasci na comunidade do DIC 2. Tive um percurso bem pequeno aqui no Brasil. Meu primeiro clube foi o Bom Sucesso, joguei no Flamengo 2 anos. Depois eu vou para a Europa, né? Mas antes disso tudo eu saio do Flamengo, passo 1 ano e meio sem clube aqui, fazendo avaliações e testes, como muitos aqui sabem. Não consigo, nenhum clube aqui no Brasil quer ficar comigo, ninguém. Eu vou para a Europa, chego lá na 3ª divisão, jogo 3 anos na 3ª divisão, vou para a 2ª divisão, subo para a 1ª divisão de Portugal e depois vou para o Lille e estou lá já faz 3 anos. Um percurso de muitas vitórias, de muitos aprendizados, muito difíceis também. Mas, como eu falei, cresci muito em cima disso e se eu não tivesse passado por nada disso, eu não chegaria aqui na seleção. Primeira vez aqui, estou muito feliz, porque tudo que eu passei, tudo que eu abdiquei, né, sair do Brasil tão novo, deixar minha família, mas tudo valeu a pena e hoje estou aqui na seleção e estou muito feliz. Alexandre, bom dia, tudo bem? Eduardo Simulano, canal Free Clear. Primeiro, parabéns pela trajetória, você acabou de contar aí, é a realidade do futebol brasileiro. Parabéns pela convocação. E eu queria te perguntar se, logo que seu nome foi sondado, o Carlo Ancelotti assumiu a seleção brasileira, estava para assumir, seu nome sempre era sondado porque existia, talvez, o interesse do Real Madrid. Isso foi, assim que ele assume, você sabe disso, você teve acesso a esse interesse, ou era uma coisa só de especulação? E queria saber sobre isso, você sabia que o Ancelotti já queria você se animou quando ele assumiu a seleção brasileira de ter uma chance aqui? Boa tarde, bom dia, boa sorte. Bom dia. Bom, já vinha fazendo um campeonato muito sólido, né, na França, na Champions League também, e é normal que chegue no final da temporada, vem muitos clubes, né, procurar, ainda mais agora que eu estou aqui na seleção. Vi algumas coisas na internet sobre o Real Madrid ou algo do tipo, mas em relação a algo concreto eu não tenho acesso a isso, a minha empresa não me contou nada. Alexandro, Rodrigo do canal Vamos, bem-vindo à seleção brasileira. Você, quando chega aqui na seleção, chega num período que é de mudança. Então a seleção brasileira agora começa um novo ciclo com o Ancelotti. E eu queria que você falasse como que foi ter assistido a convocação, esperar seu nome ali. Você já tinha frequentado algumas pré-listas, né? Já tinha sido até divulgado, mas obviamente existia uma expectativa. Eu queria saber como foi esse seu dia, sua primeira convocação para a seleção. Bom dia. Foi um momento muito especial, porque todo ano, como eu já falei isso uma vez, todo ano tem convocação, todo ano, pronto, agora com nova mudança, né, treinador e jogadores, já é a segunda pré-lista que eu tô dentro, e essa eu estava muito mais, né, pensando que eu estaria
que eu seria convocado, então reuni toda a minha família, meus amigos. Normalmente a gente para assistir as pessoas, né, os jogadores, grandes jogadores que jogam pela Europa, pelo Brasil, e dessa vez foi mais especial porque eu estava dentro dela. E ter minha família dentro da minha casa, meus amigos, eu fiz um churrasco e nos divertimos bastante. E um momento de tensão dentro da minha sala, antes de ouvir o Ancelotti falando o Alexandre Ribeiro, Lille. E quando ouvimos isso foi mágico, foi um momento que jamais vou esquecer. Bom dia, Kiyomi Nakamura, TV do Japão. Até agora passou ainda só pouco tempo, né? Mas em que momento você sentiu e ainda sente realmente eu estou na seleção, estou vivendo como jogador da seleção? Qual momento já teve? O momento foi quando eu cheguei aqui, porque mesmo no outro dia, depois da convocação que eu já tinha sido selecionado pelo Ancelotti, eu ainda não acreditava. Mas quando eu pisei aqui, encontrei todos os jogadores, todo o staff, todo o pessoal que trabalha dentro dessa grande seleção. Foi aí que eu me dei conta que, caramba, eu tô na seleção. Alexandre aqui, bom dia, Gabriel Salaf, Conte Verde. Você chega no momento de mudança, né, de esperança com o Ancelotti, mas dentro de campo é um momento ainda crítico da seleção. E muita gente, imprensa, torcedor, aponta que às vezes a convocação de jogadores de times medianos, vamos dizer, entre aspas, da Europa, é um problema. Eu queria saber, você que vem do Lille, que tem uma grande temporada, mas é um time que ainda não é tão conhecido aqui no Brasil. Como que você vê essa opinião? Isso se pressiona ou não você de alguma forma? Eu acho que é super normal, não é a primeira vez. Depois, senhor. Bom dia. Todos, todas. De lá de trás, né, onde parecia um projeto bem distante, né, e ter conseguido, né, alcançar esse objetivo, né, não que isso fosse uma obsessão assim para o clube, mas era um objetivo, e ter alcançado esse objetivo da maneira que foi, né, então foi muito especial, e estar fazendo parte daquele momento ali foi realmente gratificante. Né, lembrando assim, de todos os jogadores que passaram lá, tantos jogadores de nome, tantos jogadores que lutaram bastante, que choraram junto comigo naquela final que a gente perdeu, né, que passaram momentos difíceis também, né, não citando nomes aqui, porque vou acabar esquecendo de alguém, mas pô, muitos jogadores que mereciam também levantar aquele troféu e que assim, de alguma maneira fazem parte também dessa história, dessa conquista, né, então foi muito bom, foi muito feliz, né? Foi um momento maravilhoso. Ser como brasileiro também, levantar aquela taça ali representou muito para mim, né? O segundo brasileiro atrás do Marcelo, né? O Marcelo foi o primeiro, né? Então representou muito para mim. Vejo muitos brasileiros ali falando que ficaram muito orgulhosos me vendo levantar aquela taça, né? Representando o nosso país, né? E hoje estar aqui como campeão da Champions aqui na seleção é muito gratificante, né? E agora continua o trabalho aqui. A nossa vida é essa, né? Muito rápido as coisas. Tive um diazinho para celebrar. Agora já recuperando a voz, recuperando o corpo, né, do jogo, e agora pronto para trabalhar em busca dos nossos objetivos aqui também. Bom dia, Marquinhos. Edgar Alencar aqui da Globo. O Fábio já te apresentou, né, com essa longevidade aqui na seleção. Quero perguntar para quem está nessa cadeira aí, com essa camisa desde 2013, você viu ciclos técnicos, ideias, trabalhos, e agora a seleção vê pela primeira vez esse europeu, uma outra ideia, com a sua leitura também de jogo de um capitão, campeão de Champions. O que esse técnico, o que essa ideia europeia pode trazer para esse momento da seleção brasileira, na sua visão, por favor? Olha, as expectativas, né, o desejo, né, e a ambição, acho que é das melhores possíveis. O nosso treinador que a gente tem aqui hoje, ele já mostrou a força que ele tem, o que ele pode fazer dentro do futebol, a inteligência que ele tem, né? Então acho que foi isso realmente que a seleção foi buscar, né, nele, em um ano para uma Copa do Mundo. Eu no PSG já vi, né, que coisas podem mudar, assim, uma dinâmica pode se mudar, uma energia pode se criar em um momento muito rápido, né, e de curto prazo de tempo, né? Então eu espero que aconteça aqui na seleção brasileira também,
né? Ele já tive apenas um pouco de contato com ele aqui, de ontem à noite, hoje de manhã, já me passou uma imagem muito boa, foi muito claro nos planos de jogo que ele vai ter. E a gente vai fazer o melhor, e ele, assim, com a experiência que ele tem, penso que vai ser muito rápido essa adaptação, né? Ele sabe muito bem entender o que ele tem na mão, os jogadores que ele tem, a gente já viu ele se adaptar e ser muito inteligente taticamente, em posicionamento, com jogadores, né, de todos os tipos e estilos que ele tinha de jogadores na mão. Então isso é muito importante também para um treinador de seleção, né, que tem pouco tempo para trabalhar, tem grandes jogadores na mão e ter que linkar tudo isso dentro de um curto prazo de tempo. Então a gente tem um treinador muito apropriado para isso aí, a gente espera, e a ambição é das melhores possíveis para que a gente possa, né, reverter esse momento aí que a gente vive. Tá, então a fala dos jogadores da seleção brasileira, né, fizemos aí só 2, mas são outros também, né, que estão aí na coletiva de imprensa. Você conferiu aqui conosco e é importante a gente vivenciar esse momento aí da seleção brasileira, porque é uma virada de chave. Nós estamos aí com um novo técnico, um técnico campeão, muito importante aí em todo o setor europeu ali, né, seja a própria Espanha, França, até na Ásia ali, que tem aqueles times aí que atuam na Champions League. Então, assim, a gente tem um cara que conhece demais de jogadores, principalmente dos brasileiros, e conhece mais ainda de futebol. Apesar dele ser italiano, né, ele é lá da Itália, ele, né, também tem esse apreço pela seleção brasileira, pelo futebol brasileiro, a gente já notou isso, e aí é uma novidade para todos, né, inclusive para nós aqui do Brasil. Então, a gente vai aguardar com bastante ansiedade, com bastante carinho também, né, essa apresentação aí primeira da seleção brasileira, para ver como é que vai ser esse primeiro jogo aí. Se vencer, aí o Brasil já fica mais tranquilo, e aí depois na sequência só uma preparação mais tranquila, mais bem feita aí ao longo do tempo para 2026. Classificou? Aí é só depois, né, fazer aquela preparação de ligação, né, de uma seleção já efetiva, né, não ficar trocando também, experimentando, e aí montar já a seleção com antecedência para a Copa de 2026, é o que a gente espera, né? Vamos aguardar então esse jogo do Brasil e Equador, e depois na próxima semana mais um jogo também do Brasil, e a gente vai falar sobre ele aqui também. Mas por enquanto vamos atentar a esse primeiro jogo, ver o que vai acontecer, se a bola vai rolar e se essa galera do Brasil vai mostrar serviço como a gente quer ver. Não é isso? Olha, vou fazer mais um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho estamos de volta. Tem muita coisa ainda para falar aqui no Tempo Esportivo. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em 7 Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Ao longo dos anos, as mulheres vêm conquistando seu espaço. Hoje podemos traçar o nosso caminho e tomar as nossas decisões. Cortar o cabelo do jeito que você gosta, usar o que te faz bem, estar bem consigo mesmo é fundamental. Mas ainda precisamos de força para enfrentar os desafios do dia a dia. E para ter força, antes de qualquer coisa, temos que olhar para nós mesmas. Conhecer a si mesma é a melhor forma de aprender a identificar quando algo não está certo. O câncer de mama e o câncer do colo do útero são 2 dos tipos mais comuns entre as mulheres no Brasil. Mas existe prevenção e tratamento para eles. Por isso, é importante se cuidar o ano inteiro. Mulher, seu corpo, sua vida. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução.
Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Queimadas destroem a natureza, colocam em risco a vida e o meio ambiente, deixam bairros inteiros sem energia, interrompem atividades no comércio, na sua casa. Queimadas são assim. Uma hora, voltam para você. Não coloque fogo perto das linhas de transmissão. Em caso de incêndio, ligue 193. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Bora lá então, né? Nosso último bloco aqui do programa Tempo Esportivo. Muita coisa para falar para você. A gente segue aqui com os assuntos do futebol brasileiro, principalmente de Minas Gerais nesse bloco agora. Vamos falar de Cruzeiro, de Atlético, de América. Vamos falar do nosso querido Democrata e também do Módulo 2. É muita coisa acontecendo aqui por volta da gente e tá animado esse ano, viu? O Democrata, principalmente, que esse ano nos animou mais ainda, né? É a disputa aí para subir, né? Então, o Democrata tem feito grandes jogos, a gente está acompanhando e vamos trazer daqui a pouquinho as informações, mas antes eu quero falar para você aqui do Sacolão Center. Sacolão Center, o nosso parceiro número 1 aqui do Tempo Esportivo, sempre oferecendo para você frutas, verduras e legumes fresquinhos da melhor qualidade. Você faz as suas compras com toda a qualidade ali em frente ao Hospital Municipal de Sete Lagoas. Se preferir, eles também entregam na sua casa. Se você vai lá, escolhe, eles entregam. Ou se você quiser também, você pode ligar ou pedir pelo WhatsApp, que eles fazem a seleção das verduras, das frutas, dos legumes e levam aí na sua casa para você, tá bom? Tem um serviço de entrega muito eficiente lá no Sacolão Center. Você vê as imagens aí, um sacolão com muita higiene, com muita qualidade para você. Tá aí, o WhatsApp é o 986210996, telefone 3774-4055. Abraço para todo mundo do Sacolão Center, tá sempre conosco aqui também no nosso programa Tempo Esportivo. Vamos falar então, vamos falar do América, gente. O América está de técnico novo, o América despediu o William Batista depois desse último jogo lá contra o Volta Redonda, né? Perdeu por 1-0, gol nos acréscimos, gente. Precisava demais daquela vitória e o América numa situação difícil aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Precisava aí de ter um resultado melhor. Infelizmente o William Batista não conseguiu fazer essa equipe jogar direito, né? Tá, né, invicta em casa, mas em fora de casa não consegue. E ele está de volta, né? O grande treinador que esteve aí, foi até campeão com o América, né? O Enderson Moreira, né? Ele que também é de Minas Gerais. E vamos trazer aqui para você já também a matéria do América aí mostrando a chegada do Enderson Moreira. Mas antes eu vou chamar o Álvaro para fazer, né, um resumo para a gente aí, né? Para falar do América, da Série B, falar também da Série C, né, do Módulo 2, falar do Democrata. Então ele está aí já prontinho para participar conosco aqui mais uma vez no Tempo Esportivo. Legal, Santiago, deixa comigo. Eu vou falar aqui da Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, a Série B, ao contrário da Série A, não vai parar durante o Super Mundial de Clubes, né? Semana que vem, dia 12, tem a rodada da Série A e aí nós vamos ficar um mês sem futebol na primeira divisão. Mas a Série B vai seguir normalmente. E
nós teremos, inclusive, a partir desta quinta-feira, o início da 11ª rodada, com Botafogo de Ribeirão Preto e Curitiba. Sexta-feira tem Novo Horizontino e Chapecoense, Cuiabá e Paysandu. Sábado, 4 horas no Independência, América e Ferroviária de Araraquara. O América vai reestrear o técnico Enderson Moreira. Terceira passagem do Enderson Moreira pelo América. Ele já esteve, né? Foi até campeão brasileiro da Série B com o América em 2017. Gozado que esse ano, até interessante isso, o Enderson dirigiu o Avaí, foi campeão catarinense com o Avaí. Mesmo assim, não teve o seu contrato renovado. Ele estava de férias na nossa querida Fortuna de Minas, né? A vizinha Fortuna de Minas. O Enderson tem um sítio lá, e ele, juntamente com o presidente Alencar da Silveira, o presidente do América, eles confirmaram o acerto. Então, nesse jogo do América, sábado, 4 horas no Independência contra a Ferroviária de Araraquara, a reestreia de Enderson Moreira no comando da equipe americana, sucedendo ao Cauã de Almeida, que fez um bom trabalho no Campeonato Mineiro, mas na Série B do Brasileiro o time não conseguiu se encontrar. Boa sorte para o Enderson Moreira. Bom, também no sábado às 8h30 da noite tem Avaí e CRB. Domingo, 4 horas, o líder Goiás recebe o Volta Redonda. O Atlético Paranaense recebe o Atlético Goianiense. Teremos ainda Remo e Operário. Segunda-feira que vem, fechando a rodada, Criciúma e Vila Nova de Goiás. E às 7h30 da noite em Manaus, Amazonas e Atlético. Aliás, o Amazonas tomou um 4-0 do Chapecoense nessa rodada. O Atlético perdeu em casa para o Cuiabá 2-0, precisa se recuperar. O Atlético está na zona de rebaixamento. Pegar aqui a tabela, o Atlético nesse momento é o 19º colocado, penúltimo, 6 pontos. Está a 3 pontos do Criciúma, que é o primeiro fora da zona. E o América é apenas o 12º com 13 pontos ganhos. G4 da Série B tem Goiás, 23, Curitiba e Novo Horizontino, 19 e Cuiabá, 18 pontos. Eu vou emendar aqui também, Santiago, fazendo aqui um rápido registro da Série C, da 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, lá está o nosso Tombense. Tombense que nesse momento está ficando fora da parte final do campeonato. Tombense está em 11º lugar com 10 pontos. São 8 os que se classificam. Ele está a 2 pontos do Ituano, que é o 8º. O Ituano tem 12, o Tombense tem 10. Então, nesse momento, o Tombense nem está caindo para a 4ª divisão e nem está indo para a fase final para buscar o acesso para a Série B. Deixa-me pegar aqui o próximo jogo do Tombense, já valendo pela 9ª rodada da primeira fase. Domingo, 4h30 da tarde, lá em Brusque, no interior de Santa Catarina, contra o Brusque. Boa sorte para o Tombense, tomara que ele vença para poder entrar no G8. Está em 11º e precisa entrar no G8. Bom, eu vou fechar minha participação nesse bloco falando do módulo 2, Democrata Jacaré volta a campo na próxima segunda-feira, mas nós teremos jogos já a partir de sábado. É a 8ª rodada, a primeira fase do Campeonato Mineiro do módulo 2, um total de 10 rodadas, então nós vamos para a antepenúltima. Sábado, 3h30 em Montes Claros, Norte e Valério. Esse grupo B tá uma loucura, hein? Às 4 horas em Ipatinga, o Ipatinga que assumiu a liderança do grupo, olha só que surpresa, o Ipatinga enfrenta o Nacional de Muriaé. Também sábado, aí jogos do grupo A, às 6h30 em Patos de Minas, o clássico RT e Mamoré, teremos Uberaba e Patrocinense em Uberaba, e no domingo, 10 da manhã em Varginha, Varginha e Caldense. A rodada será concluída na próxima segunda-feira, dia 9, 7h30 da noite, jogo lá em Divinópolis, lá no estádio Farião. Guarani e Democrata. O Guarani, nesse momento, está fora da zona de classificação. O Democrata é o vice-líder do grupo B, com 12 pontos. O Ipatinga lidera com 13. Então, é um jogo decisivo para o nosso Jacaré. Técnico Toninho Peço, tendo um tempo muito bom, não tendo rodada nesse meio de semana, preparando o Jacaré para essa decisão. Porque depois do Guarani teremos mais 2 rodadas e aí vamos conhecer os 3 classificados do grupo A, os 3 do grupo B, que vão para os 2 triangulares finais, e aí a gente já explicou, nesses triangulares haverá turno e retorno, né, os 3 times se enfrentando, o campeão de cada quadrangular, de cada triangular, estará garantido na elite do futebol mineiro no ano que vem. E claro, além de estar garantido, o campeão de cada triangular, eles vão para as finais, né, os 2, decidir o título do módulo 2. Então o jogo segunda-feira em Divinópolis é super decisivo para o nosso Jacaré.
Ô Santiago, daqui a pouco eu volto falando aí dos confrontos da Copa do Brasil, dando uma pincelada no Galo e no Cruzeiro. A gente volta já. Beleza, Álvaro, vamos aí na sequência torcer para o Democrata ganhar do Guarani. Olha aí, para a galera do Democrata, para dizer que a gente não está motivado aqui, vamos ver aí, gols do Democrata, olha só, hein? Alguns lances aí do Democrata, a gente que teve lá na Arena do Jacaré, a gente tem acompanhado, filmado ali, né, os jogos do Democrata, e o Democrata realmente tem tido uma participação sensacional, muita garra dos meninos aí do Democrata e gols bonitos, né? O Democrata tem aí encantado o nosso torcedor, porque ali em torno aí de 1.500 torcedores, todos os jogos, né? O Democrata é um time muito bom, muito rápido, tem feito aí as substituições, continua jogando sempre a mesma coisa, né? Então tem um padrão de jogo, um time que busca o ataque, que sabe se defender muito bem e logicamente, né, o Toninho Peso está ali do lado do campo sempre dando as dicas para os jogadores e mostrando o que eles têm que fazer. E na verdade o que acontece? O Democrata é esse time aí que está nos encantando aí desde aí do início, né, do campeonato. A gente mostrando para você aí esses lances aí que a gente mesmo gravou lá no Democrata. A gente tem ali, fica ali do lado da charanga ali, um barulhão danado, um barulhão tremendo ali da charanga do Democrata, e a gente fica ali curtindo, né, a participação da torcida, a participação, aí tem esse bandeirão do Democrata aí que fica o tempo todo balançando para lá e para cá. Tem dia que vai lá para trás do gol, né? Mas assim, a maioria das vezes fica ali na lateral, e aí é uma festa, né? A torcida do Democrata muito carinhosa lá, ela aplaude, bate palma. Então assim, é muito participativa a torcida do Democrata, e a gente fica muito feliz de estar participando também, né, dessas coberturas aí, e logicamente trazendo aí para o nosso torcedor esses momentos bonitos e encantadores. Olha, Álvaro, vamos mostrar aqui rapidinho também a chegada lá do Enderson Moreira, né? O América disponibilizou as imagens, e é importante a gente registrar aqui no programa, né, que de repente pode ser uma virada de chave também do América aí na Série B. A gente gostaria que o América subisse para a primeira divisão, mas agora vai ter que fazer um esforço muito grande. Vamos assistir então lá a matéria do América. Saudade, claro. Aqui é a minha casa, né? Já tá. São muitos anos, muitas passagens, momentos muito bons. E expectativa que a gente possa contribuir aí com um futuro ainda mais promissor. Olhando o retrovisor da história, ver que já deu resultado uma vez, vai dar de novo. O Enderson tem história na América, o Enderson começou aqui e com certeza esse ano vai mostrar que nós vamos fazer a diferença a partir do próximo sábado. Isso aí, presidente. Uma honra, assim, retornar, né? A América faz parte, assim, da minha vida de uma maneira muito especial, né? Do começo da carreira, todas as passagens, se eu não estou enganado, acho que é a 5ª passagem no América, da base, com títulos importantes, né, como a Copa São Paulo, né, quando eu era preparador físico, depois o Brasileiro, a Série B, né, no Sub-17, em 2017, e agora esse desafio, né, de uma Série B extremamente competitiva,
que a gente vai ter que fazer aí um trabalho de recuperação para que a gente possa buscar esse acesso. Né? Você pode ter certeza que você tem um grupo hoje unido, um grupo que quer fazer a diferença, quem está no América hoje, porque quer jogar futebol. Você vai ter um grupo que são profissionais que sabem a importância que é jogar no América, a importância que é dar de si, um grupo muito forte. Não, eu fico feliz, né, sabendo dessa situação. Tem alguns atletas que eu já trabalhei, confio muito, sei que eles podem nos ajudar muito nesse objetivo, né? Como eu falei, assim, o futebol hoje é muito próximo, as equipes são muito parelhas, então assim, a gente precisa estar muito concentrado, o aspecto emocional, o aspecto mental também extremamente importante, porque a gente sabe do potencial do América, sabe de tudo que o América passou e fez durante esses anos, e a gente quer mais, né? Sempre mais. Tá, então, né, Henderson, agora contrato assinado com o América, chega para dar um socorro para esse América aí, né? O William realmente fez um bom trabalho, foi um bom técnico, mas não conseguiu evoluir, não conseguiu títulos para o América e, lógico, né, é um cara bom que ainda precisa de mais estrada ainda, né? Precisa de mais experiência e precisa, como o Henderson falou aí, né? Precisa de um diferencial. O América precisa de um diferencial. Os times realmente estão muito parecidos, né? O nível de jogadores no Brasil é muito parecido. São poucos os times que têm essa condição de contratar melhores jogadores e principalmente para uma Série B, que é difícil, né? Que o salário é um pouco diferente, que os jogos são muito corridos, né? São muito disputados e o América está aí, né? Nessa situação de recuperação. O América precisa de jogar bem, precisa de vencer fora de casa também agora, precisa de vencer em casa, né, como está mantendo aí, né, a sua boa colocação como time mandante, né, não perder os jogos aqui, mas precisa de vitórias, né, 3 pontos em todos os jogos em casa e precisa não perder fora de casa, de jeito nenhum não perder e fazer um resultado aí, um outro jogo, ganhar, né, para poder pontuar e ir lá para cima, porque ficar lá atrás como está, realmente só come poeira e fica difícil a situação. Vamos ver se o novo técnico, né, o Henderson, se ele consegue fazer um milagre aí para o América, voltar a ser o grande América que foi aí alguns anos atrás na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Merece, é um time bom, é um time com uma boa estrutura, mas precisa também, né, de meter a mão no bolso e contratar aí uns jogadores diferenciados para poder sei lá, né, fazer um milagre aí e se classificar aí para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa para fazer aí o novo técnico do América. Olha, gente, eu vou trazer então agora para você informação importante aqui sobre o Supermercado Santo Antônio, nosso parceiro aqui do Tempo Esportivo, está sempre conosco, né, e onde você compra lá tudo que você precisa para sua casa, né, para sua família, com muita qualidade, com um ótimo atendimento, né? São 2 supermercados muito bem posicionados, né, em locais estratégicos na cidade, um aqui perto do Sesc, né, outro lá do outro lado da cidade, onde que você tem, né, a condição, né, quem mora mais para o lado de cá, quem mora para o lado da entrada da cidade, poder acessar o Supermercado Santo Antônio, que é na Professora Beilar e também ali na Olavo Bilac. São 2 grandes supermercados com muita qualidade, com preço bom e ótimo atendimento, né? É tradição em 7 Lagoas, o Supermercado Santo Antônio. Vamos continuar aqui, né, dando sequência nos nossos assuntos importantes deste meio de semana, priorizando aí, como a gente já falou, aí a partida da seleção brasileira, mas tem aí assuntos muito bons para Cruzeiro e para Atlético, e para isso eu vou convidar mais uma vez o Álvaro Vilaça, né, para trazer as informações aqui dos 2 grandes aí de Minas Gerais, porque teve sorteio, né, da Copa do Brasil, o Atlético aí mais uma vez pega o Flamengo, né, muito meme aí, muita discussão na rede social, né, falando que dessa vez o Galo vai ganhar, o primeiro jogo vai ser no Rio, o segundo aqui em Belo Horizonte, e é uma torcida, né, para que o Galo possa reverter
essa tristeza de ter perdido para o Flamengo ano passado, né? Espero que realmente consiga. O Alvo vai falar sobre isso, vai falar sobre o Cruzeiro também, que está com um adversário mais tranquilo, mas que, olha, não é fácil também. Vamos assistir. Legal, Santiago. Estamos de volta e vamos repassar aqui então, né? Porque no início da semana aconteceu lá na sede da CBF o sorteio da Copa do Brasil. Esse meio de semana sem Brasileirão, apenas esse jogo do Botafogo com o Ceará, que ficou atrasado lá da 9ª rodada. Mas a próxima rodada do Brasileirão só quinta-feira que vem, dia 12 de junho, dia dos namorados, inclusive. O Cruzeiro vai a Salvador enfrentar o Vitória e o Atlético recebe o Internacional na Arena MRV. Até lá, teremos aí então as datas FIFA, jogos das eliminatórias e tudo mais. E o assunto do momento é a Copa do Brasil. Tivemos o sorteio, né, das 16 equipes, oitavas de final, que vão acontecer entre o final de julho e o início de agosto. Portanto, depois da parada, depois do Super Mundial de Clubes. Agora tem cada jogo aqui, gente. Repassando, né? São Paulo e Atlético Paranaense, Bahia e Retrô vice-campeão pernambucano, Internacional e Fluminense, CSA e Vasco. Aliás, eu vi um negócio na rede social muito engraçado, o presidente do CSA comemorando porque saiu com o Vasco. Ele entende que se fosse outro time ele teria mais dificuldades. Está todo feliz porque o CSA vai pegar o Vasco. O CSA está na Série C, vejam só. Teremos o clássico Corinthians e Palmeiras, é o jogo mais complicado aí das oitavas, Botafogo e Bragantino. E os mineiros? Bom, o Cruzeiro vai enfrentar o CRB, primeiro jogo em Belo Horizonte, segundo jogo em Maceió. Eu vejo alguns memes, alguns comentários. Nossa, 3 anos atrás o CRB eliminou o Cruzeiro da Copa do Brasil. Ô, gente, aquele Cruzeiro lá da Série B ficou para trás. Hoje, com a SAF, com o Pedro Lourenço, o Cruzeiro é vice-líder do Campeonato Brasileiro. É absolutamente favorito contra o CRB, mesmo sendo o primeiro jogo em Belo Horizonte. O Cruzeiro passou de passagem pelo Vila Nova de Goiás e acho que vai passar de passagem pelo CRB. O CRB faz boa campanha, está brigando pelo acesso lá na Série B, até eliminou o Santos na Copa do Brasil, mas convenhamos, há uma diferença, há um abismo técnico entre Cruzeiro e CRB. Ficou aquela imagem do passado, CRB, CSA, aqueles problemas lá na época em que o Cruzeiro estava sofrendo muito com dívidas, com falta de recurso financeiro, mas hoje as coisas voltaram mais ou menos a uma normalidade. E há realmente uma diferença muito grande de condição técnica do Cruzeiro para o CRB. Então, Cruzeiro super favorito. Agora, de situação diferente do Atlético, que vai pegar o Flamengo. Primeiro jogo, Rio de Janeiro. Segundo jogo, Belo Horizonte. Inclusive, teremos overdose de Atlético e Flamengo, porque 25 de julho tem o clássico pelo Brasileirão lá no Maracanã, 3 dias depois eles jogam pela Copa do Brasil também no Maracanã e em agosto, início de agosto, o jogo de volta na Arena MRV. Olha, eu não fico em cima do muro, eu falo com muita tranquilidade, Flamengo é o favorito, eu acho que qualquer pessoa que acompanhe futebol, indiferentemente da paixão clubística, não dá para falar outra coisa que não seja o favoritismo do Flamengo. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, é o campeão carioca, é o melhor elenco, é o que tem mais dinheiro para investir. Quer dizer, perdeu para o Cruzeiro outro dia? Perdeu. Passou algumas dificuldades na primeira fase da Libertadores? Passou. Mas em condições normais é o time mais forte do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, né? Então é muito difícil pensar que o Atlético vai passar. Mas futebol é dentro de campo. Nem sempre o mais forte vence. Até acho que ano passado, quando eles decidiram a Copa do Brasil, havia um equilíbrio maior. Esse ano não, vejo o Flamengo acima. Mas como é em agosto, daqui a 2 meses, vamos ver a movimentação da janela de transferências, o Flamengo vai trazer jogadores, o Atlético deve trazer alguma coisa, recuperar a turma que está no departamento médico, para ver o que vai acontecer. Quando eu digo Flamengo favorito, eu não estou dizendo que o Flamengo já esteja classificado. É diferente. Eu estou dizendo que as probabilidades a favor do Flamengo são maiores. Mas o Atlético é um time que pode jogar mais do que está jogando. O próprio técnico Cuca tem falado disso. Então, não dá para morrer de véspera. Agora, tem que melhorar a produtividade, tem que recuperar a turma do departamento médico e trazer 2, 3 peças aí na janela, para que o Atlético fique mais competitivo. Lembrando que ele vai ter o playoff também da Sul-Americana, contra o Atlético Bucaramanga, também logo na segunda quinzena de julho. Primeiro jogo na Colômbia, segundo jogo em Belo Horizonte, calendário extremamente apertado para o Galo, que se passar do Bucaramanga, enfrentará
o Godoy Cruz da Argentina nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Então é isso, Santiago. Movimentação intensa, bastidores fervendo, e nós vamos acompanhar todos os detalhes aqui no dia a dia no nosso Tempo Esportivo. Grande abraço para você, para todos que nos acompanham, e vamos seguir com a programação da TV Sete Lagoas. Valeu! Obrigado, Álvaro. A gente segue por aqui, então. Vamos continuar falando, né, de futebol. Tem muita coisa também na programação nossa. Tem, lógico, programas de entretenimento, programas de saúde, programas, logicamente, de entrevistas, documentários. A nossa programação é muito completa, né? E a gente está sempre aqui à disposição de todos. E, logicamente, né, levando também aquela mensagem positiva aqui na nossa TV Sete Lagoas. Olha, só para encerrar, né, eu gosto sempre de imagens, né? E vamos lembrar aí também que o Atlético no último jogo venceu o Ceará fora de casa, golaço do Rony aí de meio da rua, o pessoal comemorando muito esse gol aí, né? E o Galo, né, volta a campo somente na semana que vem. O Galo que realmente... deu uma subida no elevador depois desse golaço aí do Rony. Muita gente achava que o Atlético talvez ficasse só no empate, mas deu certo, né? O Rony meteu essa bola lá no fundo da rede, foi um golaço e a torcida está alegre, comemorando muito esse gol do Rony, né? A gente vai falar mais sobre o Atlético no próximo programa, viu, Álvaro? E a gente vai trazer também para a galera do Cruzeiro, né? Cruzeiro meteu 2 golaços no início, menos de 5 minutos lá no time do Palmeiras, né? Fez esses gols aí e a galera, eu vou te falar, tá feliz da vida, né? O que tem de camisa do Cruzeiro na rua agora é brincadeira, viu? O pessoal resolveu tirar as camisas que estavam guardadas lá no guarda-roupa. E esse Caio Jorge, hein? Esse Caio Jorge tá arrebentando, viu? Daqui a pouco alguém vem cá e compra ele. Esse aqui é o problema do futebol brasileiro, né? É isso aí, o cara destaca demais, o cara vem cá e compra ele. Mas Cruzeiro, agora o segundo colocado, né? Um time que realmente, acho que pode-se dizer que é o grande destaque aí do futebol brasileiro de 2025. Depois aí dessa reformulação, troca de técnico e tudo mais, o Cruzeiro em segundo lugar e também classificado aí para a Copa do Brasil, como o Álvaro disse, né, favoritaço aí para ganhar do CRB e com certeza estará também na próxima fase aí da Copa do Brasil. É isso aí, gente. A gente passa a régua então e encerra por aqui mais um Tempo Esportivo. Agradecer a você que esteve conosco aí, curtindo todas as notícias, todas as informações aqui através do nosso programa, comigo e também com o Álvaro Vilaça e todas as matérias. Um abraço, até o próximo. Ao longo dos anos, as mulheres vêm conquistando seu espaço. Hoje podemos traçar o nosso caminho e tomar as nossas decisões. Cortar o cabelo do jeito que você gosta, usar o que te faz bem, estar bem consigo mesmo é fundamental. Mas ainda precisamos de força para enfrentar os desafios do dia a dia. E para ter força, antes de qualquer coisa, temos que olhar para nós mesmas. Conhecer a si mesma é a melhor forma de aprender a identificar quando algo não está certo. O câncer de mama e o câncer do colo do útero são 2 dos tipos mais comuns entre as mulheres no Brasil. Mas existe prevenção e tratamento para eles. Por isso, é importante se cuidar o ano inteiro. Mulher, seu corpo, sua vida. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Moço, essa bombinha tá tão cara. Pior que minha filha não tá nem conseguindo dormir por causa da asma. Asma? Dá licença. A senhora tá com a receita? Tô, sim. Então dá pra levar sem pagar. Eu também posso? Eu achei que isso não era pra mim. É pra todo mundo que precisa. Meu filho também usa esse remédio. Obrigada. Quero ver o novo
Farmácia Popular. Medicamentos gratuitos para quem mais precisa. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.